Olá, queridos, graça e paz. Que bom podermos estar aqui de volta para mais uma vez compartilharmos um pouco, uma porção da palavra do Senhor. E é tão bom compartilhar a palavra de Deus, não é mesmo? E nesta boa oportunidade para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento, para estarmos diante da palavra de Deus e dela tirarmos alimento para a nossa vida, eu quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 73, um salmo muito conhecido, o Salmo de Asaf, onde ele aqui mostra os seus medos, os seus receios, onde ele mostra aqui até mesmo a sua indignação para com os ímpios, para os que estão de fora, mas a gente tem aqui ensinamentos riquíssimos na palavra do Senhor, nesta palavra especificamente, para que possamos também, caso estejamos passando em alguma situação parecida, a gente saber lidar e entender que, acima de tudo, Deus é bom, né? Então, o Salmo 73, o verso 26 e o 28 diz assim: A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então, como diz, queridos, Asaf, ele teve um dilema, pois logo no início, aos que ainda não conhecem esse salmo, que leiam, que estudem ele logo a partir do seu início, como disse, o verso de número 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele começa a falar sobre si próprio, sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos, sobre a sua, poderia dizer, falta de fé. Quando ele diz aqui: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregarem os meus passos. Aí, como disse, ele começa então a descrever uma série de situações, como que, para mim está dando tudo errado, mas para os outros, até mesmo para aqueles que escarnecem de Deus, para aqueles que são soberbos, para os ímpios de uma forma geral, as coisas tendem a dar certo para eles, mas para mim as coisas não estão tão fáceis. Os meus pés quase que escorregaram, os meus pés quase que se desviaram. Mas ele faz uma afirmativa logo no início da sua fala, que bom, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. É como se um fio de esperança, um fio de fé ainda existisse no seu coração. Porque mesmo em vendo aqueles que o cercavam, parece que tudo dava certo para eles, e ele mesmo, Asaf, nessa situação difícil, então acredito que ele acabou se indignando. Por que nada dá certo para mim? Alguns usam até a expressão: estou crescendo como cauda de cavalo, estou crescendo para baixo. Não é? Um texto que sempre palpita ao meu coração também é de Malaquias capítulo 3, versículo 14, quando Deus também, através do profeta, fala esta realidade, uma vez que muitos dizem: é inútil servir ao Senhor. O que nos tem adiantado fazer a sua vontade, o que nos tem adiantado estar diante do Senhor, se as coisas não têm dado certo para mim. Então, às vezes, crentes que até foram fiéis ao Senhor em dado momento, quando vem uma apostasia, quando vem uma falta de fé, quando vem
veem a esperança que tinham meio que desfalecendo, acabam também quase que utilizando dessa expressão. Inútil é servir ao Senhor. Aí, nós vemos aqui no versículo que nós lemos, o 26, a minha carne e o meu coração desfalecem. A minha carne e o meu coração desfalecem. Em outra versão diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mesmo o seu coração desfalecendo, mesmo ele tendo dificuldade, a sua fé se desvanecendo, mas como disse, ainda estava ali um fiozinho, um pouco de esperança, e aquilo foi o suficiente para ele entender que Deus era bom, para entender que ele precisava buscar ao Senhor, para entender que ele precisava estar na casa do Senhor, porque a gente vê aqui no verso 17, ele dizendo, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, o fim daqueles que eu achava que só se davam bem. Né? E com isto, como dissemos, quando a gente entra na casa do Senhor, quando a gente se depara no altar do Senhor, quando a gente vai com um coração sincero, quebrantado, então Deus começa a agir na nossa vida, Deus começa a trabalhar no nosso coração, Deus começa a juntar os pedaços que estão quase que esfacelados e fazer realmente uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Por isso ele diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Olha, é extraordinário a gente imaginar, a gente pensar. Claro, nós somos frágeis, nós somos carne, nós somos humano, nós temos muitos medos, receios, fragilidade, e ele aqui se expôs, né? Ele não teve medo de se expor, e a gente tira uma lição extraordinária com essa sua atitude, e a gente pode entender também que em dado momento da nossa vida, o nosso coração pode estar em frangalhos, a nossa fé pode estar oscilando, mas a gente entende que Deus é a fortaleza do nosso coração, que Deus é a nossa porção para sempre. Deus é o que nos basta, Deus é o que nos ampara. Então isso é extraordinário. E o verso 28 que nós lemos também, quando ele diz, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Então, querido, você que por conta da sua fragilidade, por conta do seu pecado, por conta da sua falta de fé, você que já pensou em desistir, já pensou em se alargar, em se distanciar de Deus, mesmo sabendo que Ele é bom, provavelmente você esteja nessa mesma situação em olhar para tantos que cometem tantas falhas, são tão pecadores e estão se dando bem na vida, e você diz, poxa, nada dá certo para mim, acho que não está adiantando servir a Deus, não está adiantando prosseguir. Reflita, queridos, entenda que ainda que o seu coração esteja em frangalhos, entenda que você precisa entender, buscar, saber que Deus é a fortaleza desse coração que está desfalecendo, desse coração que está doído, sofrido. Então, não se afaste do Senhor. O verso 27 diz isto, pois eis que os que se alongam, os que se afastam de ti, perecerão, isso é fato. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, deixando de acreditar nas coisas absolutas da fé, aqueles que estão com a sua fé por um fio,
aqueles que não estão acreditando mais no poder de Deus, que apostatando se desviam de ti. Então não se desvie do Senhor jamais, meu querido. A gente sabe que as dificuldades são muitas, mas Deus, Ele age em nosso favor, Ele vem ao nosso socorro. Então, para mim, disse Asaf, utilize essa expressão também para você. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é tremendo. Isso nos faz erguer a cabeça. Isso nos traz uma esperança radiante, uma esperança como nunca. Então creia no poder, na ação do Senhor, pois Ele quer muito abençoar a nossa vida, a sua vida. Que Deus em Cristo o abençoe. E entenda que verdadeiramente o Senhor é bom, que verdadeiramente o Senhor é reto. Por mais que por um instante os teus pés quase se desviem do Senhor, por mais que tenha faltado pouca coisa para você escorregar, mas você não escorregou. Os seus pés não se desviaram do Senhor. E você não vai se desviar dele, porque você é dele. Amém? Que Deus o abençoe. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Dá que aprendamos com ela, através dela e por ela. Dá, ó Deus, que vivamos no centro da tua vontade. Ó Deus, ainda que a nossa fé desvaleça, ainda que os nossos pés estejam quase escorregando, ainda, ó Deus, que esmoreçamos, mas, ó Deus, mesmo sabendo que o Senhor é bom, dar-nos forças, ó Deus, nos empodera para buscarmos a tua face, para jamais nos escondermos ou nos afastarmos do Senhor, mas para buscarmos a tua vontade, o teu querer, para nos fortalecermos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos, abençoe a todos nós. Deus abençoe a minha amada igreja, a Igreja Batista em Sacramento. E que Deus esteja permanentemente com cada um dos amados. Amém? Até o próximo encontro e que estejamos todos servindo ao Senhor e o fazendo com muita alegria. Que Deus a todos abençoe, fiquem todos então na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.